A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar falando sobre a graça que produz fruto para o cristão. Levar o crente convertido a produzir frutos de justiça através das boas obras e da prática dos dons espirituais, do fruto do Espírito e do serviço cristão. Então vamos lá em Efésios 2,8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,9, não vem das obras para que ninguém se glorie. 2,10, Efésios 2,10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então veja que aqui a graça não vem pelas obras, né? Para que ninguém se glorie, porque as pessoas têm se gloriado pelo que têm feito. Fala, eu curei, eu salvei, né? Eu libertei. Não, não é. É o Senhor que fez tudo isso. É Jesus que faz tudo isso. Não sou eu. Então aqui vem pela fé, para que não pelas obras, para que ninguém se glorie delas. Porque muitos chegarão lá e falarão, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, eu libertei, eu expulsei demônios, e Jesus vai dar um abraço nele? Não, Jesus vai dizer, aparta-te de mim que eu não te conheço. Porque já vão subir na soberba. E tudo é Cristo que faz, não somos nós que fazemos nada. Em 2 Coríntios 9,10 diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Então veja bem, aquele que dá semente, Jesus deu a semente para nós plantarmos. Ele não disse que nós íamos fazer as boas obras que ele começou, e ainda não disse que nós vamos fazer iguais a eles e até maiores do que eles. Então Jesus já lançou a semente em nós, e nós temos que dar frutos dessa semente. Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Tudo isso deveria ser frutos do crente, né? Mas são os frutos do Espírito. E é o Espírito que, né, ele milita contra a carne. Quer dizer, há uma grande guerra entre a carne e o Espírito. E sempre, na vida do cristão, o Espírito tem que prevalecer. Efetivar a comunhão cristã e a prática do amor fraternal. Então, a comunhão cristã é a prática do amor fraternal, né? O amor de pai para filho. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos, né? Quer dizer, Deus vai acrescentando para nós. Os que são salvos através da palavra que Ele deu para nós, né? Através da graça que Deus deu sobre as nossas vidas, né? Para dar frutos. E esses frutos são as almas que nós temos que salvar, né? Romanos 12,10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então veja que nós temos que amar igual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós podemos ser salvos. Isso foi um amor de pai, um amor fraternal, né? Então veja que nós temos que fazer igual com as pessoas, e não discriminá-los, né, por causa dos credos, por causa da raça, por causa até da cor, né? Muitos discriminam até por causa da cor, o racismo. Romanos 14,15 diz assim, pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor, mas faças perecer por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. 1 Tessalonicenses 4,9. Quando, porém, ao amor fraternal não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Então, nós não precisamos ser mais, né? Não precisamos falar sobre essas coisas para nós que somos cristãos, porque nós já somos instruídos por Deus para amar uns aos outros, né? Como Jesus também nos amou, não só Deus, mas Jesus nos amou e também foi voluntário, para que ele fosse sacrificado para nós podermos ser salvos, né?
Tornar o crente gracioso e misericordioso para com seu próximo. Ó, ter misericórdia do próximo, né? Lucas 6,36. Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Veja que Deus é riquíssimo em misericórdia, porque nós erramos quase que todos os dias, né? Para não dizer todos os dias, né? Mas nós estamos sempre errando, mas Deus é misericordioso e sempre está presente para que nós podemos ser, né, se reconciliar com Ele, através do Espírito Santo, que é o que dá os frutos para nós, né? Presentear o crente com as bênçãos imerecidas do Senhor, ó, Tiago 1,17. Bem-aventurados o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Então nós passamos por provações, para ver se nós realmente estamos na posição, não é? Deus nos prova a todo instante. Quando nós erramos, Deus está nos provando para ver se nós nos reconciliamos com Ele novamente. E não ficamos naquele mesmo erro, batendo sempre naquele mesmo erro, né? Então Deus prova para a gente ser aprovado. Aprovado é que nem na escola, né? Você tem que estudar para ser aprovado. Aqui você tem que ler Bíblia para ser aprovado. Tem que estudar a palavra para ser aprovado, porque é a palavra que cura, liberta e salva, tá? E para que nós possamos receber a coroa, né? A coroa da vida, lá na Jerusalém Celestial. Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então nós somos abençoados lá nos céus por Cristo. Porque Cristo não moveu só aqui na terra, Cristo moveu também os céus, para que então pudéssemos nos receber agora com honra e com glória. Então nós somos, né, Deus Pai, né, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, qual abençoou com todas as bênçãos espirituais para nós. Veja que Deus nos abençoou de tal maneira, né, que nós podemos fazer até mais do que Jesus Cristo fez aqui na terra. Basta querer, basta querer. Revesti-lo de poder para estar firme diante das adversidades da vida e para realizar a obra de Deus, especialmente a de pregar o Evangelho. Então Deus dá poder para a gente se revestir do poder de Deus, porque não é fácil pregar a palavra de Deus hoje na terra, né? Com tantas mordomias, com tantos manjares aí do mundo, está difícil se pregar a palavra de Deus, né? As pessoas não estão mais acreditando, elas estão desacreditando nas coisas divinas por causa das coisas que andam acontecendo, né? Mas isso serve para que nós tenhamos certeza de que Jesus está aí querendo voltar, né? Jesus está querendo voltar, mas Deus está segurando lá, Deus está abreviando os tempos por nossa causa, né? Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que isso foi dado aos apóstolos, né? Mas isso também foi derramado a nós. Nós recebemos o poder, desceu o Espírito Santo sobre nós. Quando nós somos batizados, o Espírito Santo já desce sobre nós. Como em Jesus o Espírito Santo desceu sobre ele, ele também desce sobre nós. E nós já estamos prontos para começar a fazer as boas obras. Perigos da graça advindo da má interpretação da mesma. Ó. Perigos da graça advindo da má interpretação da mesma. Práticas legalísticas, espiritualidade, meramente litúrgicas, ativismo religioso, imunidade contra o pecado, vida isenta de sofrimento, comodismo, abuso da autoridade de Deus, vida religiosa, né, hipócrita, uso indevido das Escrituras. Então, tudo isso são os frutos da carne, né? E nós muitos hoje estão aí sendo práticas legalísticas, né? Só eles que mandam, espiritualistas, né? Se diz espirituais, meramente litúrgicas, só dentro da palavra, não só mostrando a palavra, mas não na atividade, né?
Ele só fala, mas não pratica. Atividade religiosa e imunidade contra o pecado, né? Se diz que eles são imunes ao pecado, né? Que o diabo não consegue pegar eles. Aí que o diabo vai mesmo. Vida isenta de sofrimento, quer dizer, a pessoa sempre teve vida boa, né? Comodismo, é acomodada, não vai na igreja, não faz as coisas e acha que Deus, né, tem que fazer as coisas para ele. Então, muitos usam de Deus como seu capacho ou como seu escravo, né? E eles querem que Deus faça para ele, não que nós o que devemos fazer para ele, né? Porque Deus já fez tudo o que podia. Abuso da autoridade de Deus, quer dizer que tem gente, você veja que na Idade Média se matava pessoas pela autoridade de Deus, falava que era Deus que estava mandando, né? Vida religiosa hipócrita, né? Pessoa que não vive o que prega. E uso indevido das escrituras. Ele usa as escrituras para o seu bem próprio, né? Distorce a palavra de Deus para poder enganar os outros, né? Como permanecer na graça de Deus? Nascendo de novo. João 3,3, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que significa nascer de novo? Se arrepender, batizar e não fazer mais o que fazia antes. Isso é nascer de novo. Não nascer como era antes, né? Não como era antes, porque aí já não nasceu, aí continua sendo a mesma coisa, só é mascarado, né? Só mascara a pessoa que se diz que é crente, mas não é, né? Se diz que é cristão, mas não é. Sendo humildes, Tiago 4, de 6 a 10, né? O 6, todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, quer dizer, Deus não está junto com os soberbos, né? Mas ele está com os humildes. Lá no 4,7, Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, está vendo? Resiste às coisas da carne, que o diabo vai fugir de você. Ele não vai conseguir te pegar. Tiago 4,8, chegai-vos para Deus e ele se achegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espíritos vacilantes, purificai os corações. Quer dizer, pessoa que vacila, que não sabe se é ou que não é, nada para ele está bom, tudo é só ele que sabe, né? Temos o espírito vacilante, fica vacilando na palavra, não sabe, né? Não quer purificar o coração, quer continuar sendo o que era antes, quer ter o coração imundo. Tiago 4,9, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torna-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, no 4,10. Então, mesmo que nós estamos com problemas, nós estamos aí chorando, estamos, né, com algum problema nos transtornando, né, nos deixando tristes, né, mas nós temos que nos humilhar perante a Deus, que Ele nos exaltará, irmãos. Nós não devemos ficar lamentando, reclamando, nós temos que ajoelhar e humilhar para Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça de mim o seu instrumento, né? Mas hoje a pessoa fala, Senhor, vem aqui, que eu vou fazer você de instrumento meu. É assim que as pessoas estão fazendo hoje. Elas querem só a bênção, mas não querem saber do abençoador. Elas querem só a prosperidade, mas não querem saber de se humilhar e de pedir e de fazer a obra de Deus. Eles querem só vem a mim, né? E no reino nada. Né? E para o reino nada. Só quer para ele. Pessoas egoístas, né? Que só acham que Deus tem que trabalhar só para ele. 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então nós temos que nos humilhar a Deus, que Deus vai nos exaltar. Mas no tempo dele, não é no nosso tempo. Quando nós nos humilhamos a Deus, não é que amanhã já Deus vai estar já derramando suas bênçãos sobre nós. Não. É no tempo dele. Deus vai querer ver se você realmente merece ou não. Nós temos que ser merecedores, nós temos que conquistar a confiança de Deus. Muitos não estão querendo conquistar a confiança de Deus, irmãos. E para conquistar a confiança de Deus não é de um dia para o outro. Vai tempo, né? Demora um pouco. Conhecendo, estudando, observando e obedecendo aos seus mandamentos contidos na palavra. Então, olha lá. Conhecer a palavra, estudar a palavra, observar e obedecer o que está escrito nos mandamentos.
né, contidos na palavra, na Bíblia. Quer ter sucesso? Leia a Bíblia, irmãos. Quer vencer na vida? Leia a Bíblia, que ela vai te ensinar você a viver melhor. O maior livro de ensinamento para o ser humano é a palavra de Deus, irmãos. É porque Deus está falando conosco. Deus está mostrando tudo aquilo que Ele quer para nós, todo o bem que Ele quer para nós. Mas tem as correções, e ninguém quer saber das correções. Todo mundo quer saber só das coisas boas. Mas quando vem uma correção, já começa a falar, Deus não está comigo, Deus esqueceu de mim. Não, Deus nunca esqueceu de você. É você que esquece dele. Isso tenho certeza. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós ricamente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então nós temos que ser corrigidos, né, e ensinado. E é a palavra que ensina e nos corrige. Tendo uma visão correta do reino de Deus. Nós temos que ter uma visão correta. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então, não consiste nas coisas terrenas, mas sim nas coisas espirituais. Comer e beber, gente, seria terreno, né? Mas consiste o quê? Na justiça e paz e na alegria de quem? No Espírito Santo, irmãos. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas. Então todos esses não entrarão no reino de Deus. Então não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus. Não é de qualquer maneira. Tem que ser correto, tem que ser perfeito para poder entrar no reino de Deus. Tem que ser o máximo possível, né, de perfeição. Quando errar, saber que você errou e se humilhar a Deus e pedir perdão. E não ficar aí rodeando, porque Deus está vendo, irmãos. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus lê até seus pensamentos. E você, o que você está querendo fazer da sua vida? Quer perder ela e ir lá queimar no lago do fogo do inferno? Ou quer viver na glória com Deus e o Espírito Santo e Jesus lá nos céus? Você escolhe. A escolha é sua, não é minha. A escolha é de cada um. Cada um escolhe aquele para onde quer ir. Santificando-se, olha lá, tendo uma visão correta, é santificando. Primeiro, 1 Pedro 1,16, portanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. 1 Pedro 3,15, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão, temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós temos que estar sempre atentos, sempre estar mansos de coração, porque nós vamos ser questionados. Muitos vão precisar da nossa orientação, mas se nós não conseguimos nem nos pôr nós mesmos no caminho, como é que nós vamos ensinar o outro a andar no caminho? Na palavra diz, um cego não pode guiar outro cego, né? E hoje, muitos cristãos estão cegos, querendo guiar outros mais cegos ainda. Então, irmãos, não é assim, nós temos que estar de olhos abertos. Um que está de olho aberto, que lê a palavra, que conhece o que é Deus, conhece quem é Deus, conhece a graça que Ele derramou sobre nós, né? Uma graça que nós não merecemos, mas Deus sabe que através da sua graça nós podemos ser salvos. Porque a graça, que nem eu falo, a graça é de graça. A graça é de graça. Mas o salário do pecado é a morte, né? Reconhecendo a nossa dependência de Deus e a sua soberana vontade sobre nós. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um pedacinho do Pai Nosso, né? Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será? Nem aqui na terra? Como é que nós vamos fazer lá nos céus? Atos 21, 14. E como não se deixasse persuadir, dissemos,
faça-se a vontade do Senhor e calamo-nos. Então, irmãos, deixa Deus fazer a vontade na nossa vida e vamos ficar quietos, calados, né? Tiago 4,11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Nós não viemos aqui para ser juiz. Juiz é o Senhor, né? Como Paulo, né, falou lá para aqueles 3 discípulos, Fileto, Himeneu e Alexandre Latueiro, que não queriam pregar a verdade, e Paulo falou que o diabo tenha, né? Então, quer dizer, ele não condenou, ele deixou. Você não quer saber? Então já sabe qual é o seu caminho, né? Não é eu que vou te condenar, é você mesmo que está se condenando. Então, irmãos, veja que nós mesmos nos condenamos e pondo a culpa nos outros, né? Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ó, você sabe o que é certo e não faz? Olha aí o que te reserva. Salmos 37,4, estamos acabando. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então deixa o Senhor agir na sua vida, que Ele vai fazer aquilo que você quer. Deus sabe o que você quer no seu coração. Deus sabe tudo. Mas para isso nós temos que dar o exemplo. Salmos 48 diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó, primeiro fala você, deleita, né? Faça. E agora eu estou dizendo, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. É isso que nós devemos fazer. A lei de Deus, a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, tem que estar dentro do seu coração. Então essa é a graça de Deus que Deus, né, nos dá. Não é somente um favor imerecido. Vimos que nessas 4 postagens, né, conseguimos compreender muitas coisas que são a graça de Deus. Né? E Deus quer que nós estejamos debaixo da sua graça, ou debaixo das suas asas. Como a galinha protege os pintinhos debaixo das suas asas, Deus está protegendo nós também debaixo da sua graça. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam aí de você que não é inscrito, se inscrevam-se, né? Põe um joinha. E se você quiser assistir a série toda, veja nesse canal, lá no playlist, você vai ver, né? Vai ver toda a graça de Deus. São 4 vídeos. Você que perdeu algum, é só entrar nesse canal e rever as outras 3 postagens. E se você tiver alguma dúvida, também pode me perguntar pelo mesmo canal, pode me fazer a pergunta. E se você tiver algo que eu queira que eu fale aqui também, pode me passar. Ou se você tiver algo, né, que queira também passar para as pessoas, eu posso passar em seu nome. Eu ponho aqui, né, dou uma olhadinha, uma lida e ponho o seu nome como o preletor, né, como você que deu esse estudo. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.